Eu chorava no louvor, e por um momento, aquilo parecia suficiente. As lágrimas vinham fortes, o peito apertava, a música crescia e eu acreditava. Agora vai. Eu fechava os olhos como quem espera um milagre silencioso. Sentia o corpo tremer, a respiração mudar, o coração acelerar. Era intenso, era real, e naquele instante eu tinha certeza de que algo estava sendo transformado. Porque chorar no louvor sempre me ensinaram que era sinal de Deus agindo, de quebrantamento, de cura, de resposta. Então, eu me entregava. Eu pensava, se está doendo assim, é porque está saindo. Se estou chorando, é porque estou sendo tocado. Era essa a lógica. Ao meu redor, outras pessoas também choravam. Algumas levantavam as mãos, outras se ajoelhavam. O ambiente ajudava, a música ajudava, o momento ajudava. Tudo parecia apontar para a mudança. E eu realmente queria mudar. Queria sair diferente, mais leve, mais forte. Queria que aquela emoção não fosse só um momento. Queria que fosse um ponto final no cansaço que eu vinha carregando. Nos primeiros 45 segundos, talvez você já tenha vivido isso também. Talvez você conheça essa sensação de chorar esperando que, dessa vez, algo finalmente dá certo, né? Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Depois disso, isso ainda vai fazer sentido. O louvor continuava, as palavras se repetiam, as notas subiam e eu continuava chorando. Mas no fundo, algo já começava a confundir, porque a emoção era grande, mas muito específica. Ela só aparecia ali, no escuro do templo, no som alto, no coro coletivo. Eu comecei a perceber que meu choro tinha horário. Ele vinha no domingo e sumia na segunda. Mesmo assim, eu me agarrava a ele, porque era o único momento em que eu sentia algo diferente. Quando o louvor acabava, eu limpava o rosto, respirava fundo e pensava, pronto, agora vai. Mas essa certeza durava pouco. Ainda assim, eu repetia o ciclo, todo domingo, com a mesma expectativa, com a mesma entrega, com a mesma esperança silenciosa. Porque admitir que nada mudava doía mais do que continuar acreditando que aquele choro era o começo de algo novo. Eu não chorava por performance. Eu chorava porque estava cansado. Mas eu ainda não sabia que cansaço não se resolve apenas com emoção. O louvor terminava. O culto seguia. E eu ficava ali sentado, tentando segurar o que ainda restava daquele momento. Porque no fundo, eu já temia algo, que o choro fosse real. Mais insuficiente que a emoção fosse verdadeira, mas temporária. E essa dúvida começou a se infiltrar. Devagar, sem pressa, sem barulho, preparando o terreno para uma frustração que eu ainda não tinha coragem de nomear. Depois do culto, eu saía com expectativa. Não falava em voz alta, mas carregava por dentro. A sensação era sempre a mesma. Agora alguma coisa mudou. Eu acreditava que aquela intensidade precisava produzir efeito, que não era possível sentir tão forte e continuar igual. No caminho para casa, eu revisava o momento, a música, as palavras. Tentava fixar aquilo como quem segura algo para não perder. Eu pensava, essa semana vai ser diferente. Menos peso, menos confusão, menos dor. Naquela noite, eu ainda sentia algo, uma leveza breve, um silêncio melhor. E isso alimentava a esperança. Mas a segunda-feira chegava, e com ela, o mesmo cansaço. As mesmas cobranças internas, as mesmas emoções confusas, os mesmos pensamentos. Eu tentava lembrar do louvor, das lágrimas, mas aquilo parecia distante, como se tivesse acontecido em outra vida. Eu me perguntava, como algo tão forte pode desaparecer tão rápido? Eu não entendia, porque ninguém me disse que emoção também passa, que intensidade não garante permanência. Eu achava que sentir muito era sinal de transformação, mas estava começando a perceber que sentir não é o mesmo que mudar. A frustração começava aí, não de forma explosiva, mas como um peso lento. Eu me cobrava demais, sabe? Pensava, talvez eu não tenha me entregado o suficiente, talvez eu tenha resistido, talvez tenha faltado fé. E, no próximo culto, eu tentava de novo, cantava mais alto, me concentrava mais e esperava mais. Eu transformei o louvor em tentativa, cada lágrima em expectativa, cada emoção em promessa. Mas a vida fora dali não acompanhava. As mesmas dificuldades, as mesmas lutas internas, o mesmo vazio discreto. Eu começava a perceber que estava colocando uma responsabilidade enorme em um único momento da semana. Como se 40 minutos de emoção precisassem sustentar 7 dias de vida real. E isso não funcionava.
Eu não falava sobre essa frustração, porque parecia errado dizer, eu chorei. Mas nada mudou, sou ingrato. Soava espiritual demais para questionar. Então, eu guardava. E quanto mais eu guardava, mais o ciclo se fortalecia. Eu ia ao culto não para caminhar com Deus, mas para tentar sentir algo que resolvesse tudo de uma vez. E quando não resolvia, a decepção crescia. Não com Deus, mas comigo. Eu ainda não tinha palavras para isso. Só sentia que algo estava desalinhado, que eu estava esperando de um momento emocional o que só poderia vir de um processo honesto. Mas isso eu ainda não sabia enxergar. Com o tempo, eu comecei a perceber que o problema não era o choro, era o que vinha depois. Eu saía do culto esperando mudança, mas voltava para a rotina sem ferramentas, sem espaço, sem continuidade. Ninguém falava do que fazer com a dor fora do templo, só do que sentir dentro dele. Eu aprendi a chorar, mas não aprendi a cuidar. Aprendi a me emocionar, mas não a me escutar. O louvor se tornou o único lugar onde eu permitia sentir tudo. Fora dali, eu precisava funcionar. E isso criava um contraste cruel, porque a emoção vinha concentrada, mas a vida era diluída. Eu comecei a entender que estava usando o louvor como válvula de escape, um lugar seguro para desabafar sem falar. Mas escape não é cura. A música acabava e eu voltava para o mesmo ambiente interno, as mesmas perguntas, as mesmas inseguranças, as mesmas pressões. Eu tentava compensar, sei não mudava, me cobrava mais oração, mais presença, mais esforço. E quanto mais eu tentava resolver com intensidade, mais cansado eu ficava. Foi aí que uma pergunta começou a se formar devagar. E se eu estiver confundindo presença de Deus com pico emocional? Essa pergunta me assustou, porque tudo em mim foi ensinado a não questionar isso. Mas a frustração já estava grande demais para ser ignorada. Eu percebi que emoção não sustenta processos longos. Ela inspira, ela toca, mas não substitui verdade, constância e espaço seguro. Eu não precisava chorar mais. Eu precisava entender o que eu estava sentindo. E isso não acontecia no meio do som alto. Acontecia no silêncio. Eu comecei a sentir falta de conversas honestas, de perguntas abertas, de menos respostas prontas, mas tudo o que eu via eram convites para sentir mais, nunca para falar mais, nunca para olhar para dentro sem pressa. Foi aí que eu entendi, enquanto eu continuasse tratando o louvor como solução final, nada realmente mudaria. Não porque Deus não age, mas porque eu estava pedindo cura para uma dor que eu não tinha coragem de encarar fora dali. Essa percepção não trouxe alívio imediato. Trouxe incômodo, mas foi o primeiro passo fora do ciclo, porque perceber o ciclo é o início da saída. O ciclo ficou claro: chorar, sentir, esperar e depois voltar para o mesmo lugar interno. Eu comecei a notar que minha frustração não era com Deus, era com a repetição. Toda semana eu entregava tudo em um único momento e esperava que aquilo sustentasse o resto da vida, mas não sustentava. Eu percebi que estava tentando resolver uma dor profunda com eventos isolados. O louvor virava pico, a semana virava queda, e isso me deixava cansado. Não um cansaço físico, um cansaço de expectativa frustrada. Eu comecei a me perguntar por que ninguém falava disso. Por que ninguém dizia que é possível chorar na presença de Deus e ainda assim precisar de processo? Talvez porque admitir isso quebra a ilusão de soluções rápidas. Eu percebi que muitas pessoas ao meu redor viviam o mesmo ciclo, mas ninguém nomeava. Era mais fácil celebrar a emoção do que encarar a constância. O problema é que constância não é cinematográfica. Ela é silenciosa, repetitiva, sem trilha sonora. Mas é nela que a vida acontece. Eu comecei a entender que o louvor não foi feito para carregar tudo sozinho. Ele aponta, ele lembra, ele desperta, mas ele não substitui escuta, acompanhamento e verdade diária. Eu não precisava parar de chorar. Eu precisava parar de acreditar que chorar era suficiente. Essa percepção doeu, porque me obrigou a assumir responsabilidade. Não culpa, responsabilidade. Responsabilidade por cuidar do que vinha à tona quando a música acabava. Foi ali que eu comecei a sair do piloto automático. Não com respostas, mas com perguntas melhores. Perguntas que não cabem em 10 minutos do Louvre. Perguntas que exigem tempo. E pela primeira vez, eu entendi. Deus não estava me pedindo mais emoção. Estava me oferecendo mais profundidade. E profundidade nunca acontece em ciclos rasos. Ela começa quando a gente decide não fugir da frustração, mas escutá-la. E isso mudou tudo.
Quando eu parei de esperar que tudo mudasse no meio do louvor, algo começou a se reorganizar dentro de mim. Não foi bonito, não foi emocionante, foi honesto. Eu comecei a aceitar que Deus não estava limitado àquele momento intenso. Ele também estava na segunda-feira silenciosa, na terça cansada, na rotina sem música. Eu percebi que minha fé precisava de menos espetáculo e mais presença diária. Chorar no louvor não era errado, mas era incompleto quando não havia continuidade. Eu comecei a criar espaço fora do culto, espaço para sentir sem música, para falar sem frases prontas, para admitir confusão. Eu parei de tentar consertar tudo rápido. E isso, paradoxalmente, me trouxe mais paz do que qualquer pico emocional. Eu entendi que transformação real é lenta. Ela não explode. Ela se infiltra. Ela acontece quando você começa a ouvir o que sente, em vez de apenas descarregar. Eu continuei chorando às vezes, mas agora, o choro não era fuga, era sinal. Era um sinal de algo a ser cuidado. Não apenas o sentido. E isso mudou minha relação com Deus. Menos cobrança, menos expectativa mágica, mais verdade. Eu não precisava sentir forte toda semana para estar caminhando bem. Eu precisava ser sincero todo dia. O louvor voltou ao lugar certo, não como solução, mas como lembrete importante para não esquecer. E aos poucos, o ciclo começou a se quebrar. Não porque eu chorei mais, mas porque eu parei de esperar que as lágrimas fizessem o trabalho que só a verdade contínua faz. Talvez você também chore no louvor esperando que algo mude. Talvez você saia cheio e volte vazio. E isso te frustre em silêncio. Mas talvez o problema não seja falta de fé. Talvez seja excesso de expectativa colocada em um único momento. Deus não age só no pico, Ele caminha no processo. Se essa história falou com você, não ignore esse incômodo. Escreva nos comentários se você já viveu esse ciclo. Diga também de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Talvez sua honestidade seja exatamente o começo da mudança que você tanto esperou sentir.